dia, gente. Fico imaginando o Juliano e a turma sentada lá, falando, quem é que nós vamos convidar esse ano? E aí eles pensam, pô, a Endeavor gosta de louco. Quem tem que ser mais consistentemente louco através de coisa? Puta, lembrei, o Ricardo. E é assim que eu vim parar aqui. Aliás, eu fico lembrando aqui, passando na Brigadeiro, que a gente tinha um escritório aí, e tinha um cara, o Renato, que ia para casa todo dia, no mesmo percurso, pegar o mesmo ônibus. E aí, um dos dias estava aquele trânsito louco, tal, e ele foi subir no ônibus. Aí ia subir, na hora de subir, o ônibus saiu. Trânsito louco, ele falou, vou andando, correndo até o próximo ponto. Chegou no próximo ponto, foi subir de novo, mesma coisa. Aí depois, umas 3 vezes, ele falou, bom, esquece, eu vou correndo para casa. Ele correu para casa, chegou em casa, e entrou, e de cara falou, ô, Leninha, você não sabe o que eu fiz hoje. Eu economizei R$3,80 correndo atrás do ônibus. E ela falou, bom, Renato, como você é burro. Você podia ter economizado R$25 se tivesse corrido atrás de um táxi. Em muitos sentidos, o que a gente faz nessa procura o tempo todo dos novos gurus, da nova solução, da solução digital, não é? É um pouco correr atrás desse táxi. Nós temos uma promessa que todo mundo faz quando a gente se forma na faculdade. Aliás, eu não quis fazer uns 20 e poucos anos atrás na GV, eles formaram uma comissão para caçar a minha condição de patrono. Quer dizer, se você não falar, a consequência é séria. É dizer o seguinte, vocês podem tudo. Sonhem, façam, só depende de vocês quererem. Não é verdade. 1.100 empresas quebram por dia. Então, não é só verdade. É bonito e é um bom jeito de você encarar, e talvez seja necessário também, por uma questão de psicologia, não por uma questão de empreendedorismo. Não é? Reconhecer que fazer isto tudo não é nada tão fácil quanto parece. E tem o lado e a ambição de fazer de alguma forma que não bate um pouco com a realidade. Então, eu estive pensando, qual é o tipo de coisa que exemplifica e que nós temos facilidade de entender? Um deles é o mundo do carro. O mundo do carro é muitíssimo interessante porque ele estabeleceu, em boa parte, se a gente pensa como é que a gente se organiza como empresas, como entidades, toda a nossa história é militar, né, como ser humano. Nos últimos 10.000 anos, a única forma que a gente aprendeu a se organizar é de forma militar. Isso depois foi para a igreja, da igreja chegou para a empresa. Ela chegou para a empresa através do carro. Quer dizer, basicamente, se dissesse, me dá uma data aí em que a empresa que a gente conhece entrou em vigor, eu diria que foi em 1908, o primeiro carro da linha de montagem do Henry Ford, ele determinou tudo. Determinou como a gente se organiza como empresa, como sociedade, como escola, etc. Então, virou esse negócio. Nós temos muita gente, tem que processar muito produto, muita gente, vamos passar isso tudo por uma linha de montagem. Rapidamente ficou assim, bom, mas espera aí, eu tenho 10 aqui, eu preciso de um supervisor aqui. Num dos cursos que eu dava lá fora, eu contava a história de uma empresa em Birmingham, na Inglaterra, que era uma empresa têxtil. Essa empresa têxtil tinha 10 dessas máquinas, cada uma delas tinha um supervisor, cada 12 supervisores tinham um gerente, esses gerentes, por sua vez, tinham uma continuação da pirâmide, tinha um departamento de pessoas, de RH, etc., um predinho de tijolo. E os caras, bom, what's the point, né? Essa empresa era em 1633. Essa era a organização dessa empresa em 1633. Então, dizer que nós fizemos muita coisa nova não é verdade. Nós fizemos a mesma coisa em quantidades maiores. Então, quando você pensa no carro, você pensa, ele é um jeito de explicar a sociedade como a gente hoje. Você tem que ter muito volume para, então, criar muita gente que compra e criar um círculo vicioso que, teoricamente, está em vigor. Então, alguns anos atrás, eu fui falar para uma turma. Na Austrália, era até por holografia, um negócio muito interessante, mas tinha 2.500 designers de carros. Então, as únicas coisas que eles faziam era futurologia em relação ao carro.
E aí você olhava, eu fui olhar os modelos para ver o que é que eles tinham pensado. Então os carros eram, como vocês já viram concept cars nesses congressos, você vê um carro super oval, alinhado, parecendo um pouco espaçonave e tal. E aí eu perguntei para eles, eu disse, olha aí esses carros todos. Tem aí no horizonte o carro autodirigido, Waze, carro elétrico, etc. A totalidade dos carros que vocês desenharam tem um cara sentado na frente e tem um capô. Vocês estão loucos? Como que tem um cara sentado? Você vai assistir Blade Runner, ficção científica 2100, tem um cara dirigindo lá a espaçonave. Né? Pode ser com um computador, mas tem um cara olhando para frente para um para-brisa. É muito louco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa capacidade de pensar alguma coisa completamente nova é muito, muito pequena. A Bell Labs americana que acompanha isso diz que 0,9% das grandes inovações feitas em qualquer indústria foi feita por gente dentro daquela indústria. Então, a sua chance, vamos dizer, de conseguir inovar dentro da sua própria empresa é menos de 1%. Ela vai vir de alguém que nem está no seu ramo. Você tem hoje a Apple, a Google, todo mundo se movimentando para fazer carro. Não tem razão nenhuma para fazer carro, exceto se você aceitar uma ideia que as montadoras certamente não aceitarão hoje, de que daqui a 15 ou 20 anos não existirá carro particular. Mas é impensável. Impensável porque quebra todas as montadoras, termina com todos os sonhos. Como empreendedor, a coisa a pensar é o seguinte, engraçado, onde é que vai, se você pensar, o carro, ele é um fetiche masculino em muitos sentidos. Né? Ele é uma extensão masculina, diz, ó, o meu carro, né? Para aqui. E isso, você pensa, vai para onde? Se você entra e sai de um carro útil, né? Que você chama, ou que você vê pelo app que vai passar um agora, você entra, você vai para onde você... Para onde vai isso? Né? Então, ao mesmo tempo, você pensa, essa é uma indústria que, desde que começou, gastou 26 bilhões de dólares em pesquisa pura de automóvel. Nada a ver com cor, modelo, nada. Pesquisa pura. Quando o carro começou com o Henry Ford, ela era um chassis metálico, ela era um motor de combustão interna, tinha o volante, 4 marchas, levava 4 pessoas e andava 80 km por hora. 26 bilhões de dólares e 100 e poucos anos depois, o carro é um chassi metálico, 4 rodas, um volante, um motor de combustão interna, leva 4 pessoas e a velocidade média no São Paulo no ano passado foi 18,5 km por hora. Esse é o net result ponta a ponta dessa indústria. Agora, ela merece desaparecer por completo em 15 anos? Claro. E vai. Pensa algumas coisas. Você fala, pô, não, mas é que é muito complicado, tecnologia, hidrogênio, elétrica, então vamos num mais simples. Estacionar na rua. Estacionar na rua é um exercício que tem todas as imbecilidades da engenharia juntas, tá certo? Eu quero parar aqui, eu passo o primeiro lugar, eu tento segurar todo mundo lá para dirigir diagonalmente de ré. Eu faço isso há 40 anos e nunca sei como é que vai terminar o negócio. Certo? Eu já sei que em 40 anos não é o suficiente para aprender, porque eu não aprendi. Não é? Parece aquele filme do Woody Allen que ele pergunta, ele estaciona mal e pergunta para mim, está tudo bem? Ele fala, não, eu posso andar até a calçada. Tá certo? Então, a gente tem isso. Como é que eu digo o seguinte, vamos resolver, isso aí não pode mais ficar assim. Nós vamos parar agora, nós vamos dividir em grupos aqui, o pessoalzinho da Endeavor, e até de tarde eu quero uma solução definitiva para esse problema. Não é difícil. Porque você fala, pô, e aí você pensa a diferença entre nós e a indústria estabelecida. Você para o carro aqui, você pivota as 4 rodas para o lado, entra, destrava e sai. Não é isso? Até o final da tarde a gente resolve? Até amanhã, vai. 2 dias. Mas 100 e tantos anos da indústria é impossível. Não será jamais. Por quê? Porque quem está naquela indústria aprendeu que o carro vai para frente e para trás. O carro não anda de lado. Se o carro não anda de lado, o problema jamais vai ser resolvido.
Quem está lá hoje entende de carburador, entende de concessionária. Eu falei para um grupo de concessionária uma vez, e eu falei o seguinte: vocês são o pessoal que está mais bem resolvido e mais feliz? E eu fiquei pensando, falei, eu não conheço ninguém, eu queria que vocês me apresentassem um cliente no mundo que gosta de concessionária. Só um. Me apresenta uma pessoa e fala, esse aqui adora deixar o carro na concessionária, acha baratinho, rápido, bom, só conserta o que precisa. Uma pessoa no mundo. Vocês têm 800 milhões de clientes, não me apresenta um. Não tem. Então você diz, bom, mas então é possível você ganhar dinheiro, existir, etc., etc., com muita imbecilidade básica? Não tem problema nenhum. Não é? Então, a pergunta é, o que tem no lugar disso? Quem acompanhou, isso já está durando uns 25 anos, quem jogava xadrez 25, 30 anos atrás, aprendeu aos poucos a jogar com uma maquininha que fazia 2 ou 3 jogadas. Estou aproveitando que tem um pessoal da IBM aqui. A IBM, com o passar do tempo, falou, pô, é interessante esse negócio aí, vamos tentar entender xadrez. E encurtar uma longuíssima história, eles foram fazendo isso por 25 anos e foram de 4 jogadas por minuto para 100, depois passou um bom tempo em 1000 e poucas jogadas por minuto que a máquina fazia, até que chegou o momento em que ela estava perto de 1 milhão de jogadas por minuto calculadas, mas ela tinha também na memória a totalidade dos Grandmaster Games da história. Então, estava tudo lá. E ela foi jogar contra o Garry Kasparov. E o Kasparov jogou, aí teve uma série de 6, e o Kasparov ganhou 2, aí empatou 2. No fim, num certo momento, essa máquina, Deep Blue, tal, foi aposentada porque acabou ganhando por 2 jogos de uma série do Kasparov. A questão, para mim, nunca foi: é possível uma máquina jogar xadrez melhor do que um humano? Isso é um comecinho de inteligência artificial, mas a pergunta mais importante para mim é o seguinte: como é possível haver um jogo entre um ser humano e uma máquina que calcula 1 milhão de jogadas por minuto? E como é que o jogo começou? Como é que é possível ele durar mais do que 30 segundos? Como é que é possível ele ficar horas e dias jogando contra a máquina? Tem alguma coisa profundamente errada. E eu comecei a pensar e procurar o que é que tinha, que ele tinha, que a máquina não tinha. E a única resposta boa é intuição. Aí você define ela um pouco como se quiser, quanto que é a experiência acumulada, com a sessão, mas ele tem intuição, senão não dá para jogar contra a máquina. Bom, se isso é verdade, por que nas empresas como um todo a gente estrutura as empresas para dizimar a intuição? Você pensar numa coisa: como é que a gente contrata gente, especialmente em empresas maiores? Aquilo, para mim, me parece uma versão de namoro pela internet. Namoro pela internet é assim: você se autodescreve, escolhe uma foto e você manda aquilo. O cara do outro lado faz a mesma coisa, até vocês se encontrarem no bar. Aí começa um problemão, tá certo? Até o bar o negócio vai bem, porque você é o Brad Pitt, ela é a Angelina Jolie, todo mundo está ali. Mas, na hora que vocês encontram, dá chabu. Com as empresas, é a mesma coisa. E eu digo o seguinte: nossa empresa é melhor no Brasil para trabalhar. Você vai ser promovido cada 3 anos, você vai se aposentar com o relógio de ouro, você vai adorar a experiência aqui, você vai ter toda a liberdade. Você, para o seu lado, esquece que você trabalhou 1 ano naquela empresa e tira do currículo, esquece que você foi despedido 3 vezes, depois fala que você que já estava pensando em sair, e aí vocês se encontram para ver se dá certo. Faz 2 ou 3 entrevistas e está contratado. Tem alguma coisa profundamente errada com isso. Você vai olhar nos ramos quais são os índices de turnover. O ramo de hotelaria, por exemplo, é 52% ao ano. Então, aceita-se nesse ramo, no mundo, que metade das suas pessoas não estarão mais no final do ano. Tem ramos específicos de varejo e alguns de restaurante, etc., que têm turnovers de 130% ao ano. Então, e a média Brasil e em outros lugares é 15%, 20% em qualquer indústria, que é uma perda brutal de cultura, de gente, de retreinamento, etc., e a gente se acostumou com essa ideia. Nós fizemos lá durante 30 anos
na Cenco, nós tivemos um índice abaixo de 2% ao ano. O que era esse índice? Era um cuidado na hora de contratar. O cuidado na hora de contratar, a gente sempre imagina que é a capacidade da empresa de filtrar. Tomar cuidado, selecionar, reduzir o número de selecionados até acertar. Mas é claro que não é, porque vocês viram na indústria de investment banking nos anos 80, nos Estados Unidos, você vê em todo lugar que você juntar gente esperta demais não é solução. A gente passou por uma era de revolução agrícola, revolução industrial, a modernização, a era da informação, a era do conhecimento, etc. Pode ser que no horizonte a gente esteja vendo os primeiros sinais de uma era de sabedoria. Isso não tem lugar nenhum. Não tem empresa, não tem nada montado a favor da sabedoria. E que tenha intuição, por exemplo, como um grande fator. Então, o que a gente fazia? A gente dizia o seguinte: não tem RH, tá certo? A empresa, mesmo quando estava com 5.000 pessoas, tinha 3 pessoas em RH e, por sorte, uma delas se aposentou. Então, essa área dizia o seguinte: não tem uma área que cuida de gente, nós só temos gente. Nós só temos gente. Então, esse processo lá dentro dizia o seguinte: está precisando de alguém? Precisa contratar alguém? Bom, quem está interessado nisso? E aí a gente dizia, na sala tal, quarta-feira às 4, vem todo mundo que está interessado nesse assunto. Em alguns casos, quando era de fábrica, por exemplo, chegavam a transferir de sala e tal, porque aparecia 80 pessoas, 90 pessoas. Aí a gente dizia o seguinte: bom, vamos anotar aqui. O que é importante? Essa pessoa precisa ter o quê? É para a área financeira, precisa ser contador? Era bom, põe aqui. Bom, ótimo. Aí quem é que vai procurar? A gente põe num anúncio, tá bom. E aí a gente dividia, chegavam os lotes de currículo, a gente dividia entre as pessoas realmente interessadas. Os mais interessados, quase sempre, eram os futuros subordinados da pessoa. Dava uma olhadinha e tal. E aí a gente dizia, dia tal, nós vamos chamar os 5, 6 que as pessoas mais gostaram. Quem quiser entrevistar, por favor, apareça, porque é relevante. Você não querendo aparecer, não faz mal, você aceita, seja lá quem for. Aí aparecia 15, 20 pessoas para entrevistar e 5, 6 entrevistados. Quando acabava aquilo, a gente falava, pega da sua intuição e escreve aí para mim o nome da pessoa que você acha. Mas não me conta por quê. Não me conta se tem preconceito, não me conta se você é a favor. Não me conta nada, porque eu não tenho o departamento de RH para lidar com essa informação. Por favor, só escreva o nome da pessoa que você gostaria de ter. E aí a pessoa que tinha mais disto, a gente convidava para o outro lado da coisa, que é: vem passear aqui, vem passar o dia, vem almoçar, vem conversar com as pessoas, passa uns dias aqui e vê. Porque a gente mentiu bastante sobre como nós somos bons. Entendeu? Tem um monte de problema também. Descobre os problemas, porque assim você não vai embora depois de 6 meses, 1 ano, não fica se arrependendo. Tá? Fala com qualquer um quando você quiser. Se você ainda quiser, nós ainda queremos você. Isso traz o turnover para menos de 2% ao ano. Então, nós fomos levando isso para outras coisas. A gente diz o seguinte: processo de orçamento, budget, porque nós precisamos saber onde estamos indo, precisamos fazer o nosso 5-year plan e tal. Quando os americanos usam o termo wishful thinking, né, quer dizer, pensamento positivo fantasioso, e para mim todos os business plans que me apareceram na vida foram isso. Então, se eu pego aqui, eu falo, no intervalo, por favor, me empresta o da sua empresa, eu faço o seu 5-year plan. Tranquilo, dá uns 5, 6 minutos. Porque ele vai subir 4%, depois subir mais 6%, depois melhorar. Ou vocês já viram assim, vou subir 8%, depois vai cair 11%, depois vou ser vendido para o concorrente. Vocês já viram um business plan assim? Porque essa é a maioria das empresas. Agora, você pega o de 5 anos atrás de qualquer um e diz, ele não era wishful thinking? Era assim, vai melhorar, depois vai melhorar um pouco, vai melhorar um pouco, vai melhorar um pouco. Não é sempre assim? Não precisa desse. Ele é absolutamente inútil como previsão do que vai acontecer na sua vida. Nós trocamos isso por um raciocínio que dizia o seguinte, olha, vamos com lápis ou com escrever na lousa e apagar,
Vamos pensar sobre o futuro. Não tem por que não. O que pode ser? 2 anos, 5 anos, não sei o quê. Mas vamos fazer um orçamento de 6 meses. Por quê? Porque toda vez que eu vejo um orçamento de 1 ano, as coisas boas vão acontecer no segundo semestre. Não é assim? Não sei por quê. Mas tudo bom vai acontecer em setembro, aí que vai ficar bom. Por enquanto, não está tão bom. Então, o por enquanto é assim e a empresa ficou 30 anos operando na base de 6 meses. Porque se diz, bom, se você agora não tem empresa de 6 meses, faz alguma coisa. E aí os boards começam a se preocupar, né? O raciocínio do conselho, de você ter que apresentar e saber, etc, etc. O conselho, ele depende muito da ideia e da ilusão de que está mais ou menos em controle. Então, vai pedir, as pessoas vão apresentar, não sei o quê, e depois tem que ter alguma boa razão. E aí vem uma das coisas que é muito engraçada. Nós temos aqui, se eu quiser levantar a indignação de vocês, eu vou falar da impunidade dos corruptos, da impunidade dos políticos e a impunidade do CEO. O CEO é um cara que dá o melhor de si, ganha um pacote, se der errado, ele pede 1000 desculpas, houve uma banquinha, não sei o quê, is gone. E para os 5 mil, 12 mil, não sei o quê, que ficaram, é começar a coçar a cabeça e dizer, nossa, o que aconteceu aqui? Deveríamos ter comprado coisa, não deveríamos ter feito aquela fábrica, não sei o quê. O cara errou, estava com a cabeça nas nuvens junto com o board. A impunidade do CEO é total. Ele tem um mandato de 90 dias, quando é uma empresa pública, e ele vai renovando esse mandato de 90 dias. E o pior, aliás, a impunidade é tal que o CEO raramente sai sem um belo pacote. Porque ele também sabe um monte de coisa lá e fica melhor acertar com o cara, tal, né? Isso é o grosso da história do mundo. Então, nós criamos um negócio que é a avaliação por subordinados cada 6 meses. Ou seja, você é contratado, você tem um cargo de boss, de chefe, mas a cada 6 meses, a turma que trabalha para você e em volta, eles te avaliam anonimamente para saber se você ainda tem o cargo ou não. E os critérios que eles vão usar são intuitivos. Então, eles vão responder umas perguntas, etc, etc. Mas, basicamente, eles vão dizer, eu acredito, tenho a sensação de que essa empresa vai para frente, que está em boas mãos, ou não. Também não precisa me dizer por quê. E tem um sistema de rating, onde as pessoas podem determinar uma pontuação, se quiser e tal. E o compromisso é o seguinte, se a pontuação for caindo, você precisa sair. Foi assim que me tiraram da posição de CEO uns 20 anos atrás. Foi caindo, caindo. Quando chegou abaixo, já estava um pouco vergonhoso. Aí eu já não tinha lugar para estacionar o carro, eu percebi as dicas que estavam. Então, esse processo está lidando com esse processo da impunidade. A escolha pelas pessoas, o uso da intuição, vai começando a gerar uma empresa muito diferente, mas é uma empresa sobre a qual você não tem controle. E se você não tem a ilusão de controle, aquilo causa muita ansiedade. Então, você tem que ir acostumando com a ideia de que você realmente não sabe. E se você parar para pensar e for honesto a qualquer momento, você já sabe que você não sabe. Qual é o conceito, e a gente vê isso na Endeavor, mas vem em muitos lugares, qual é o conceito que está em vigor, resultante do Henry Ford? A meritocracia. A meritocracia é um raciocínio que diz o seguinte, eu, como empresa, eu preciso filtrar quem trabalha aqui, como trabalha, etc, etc. E eu preciso ter um jeito qualquer de promover as pessoas, não sei o quê. Por que não mérito? Why not? Porque ele é feito da empresa para lá. Você pensar, nós estamos entrando numa era que seria muito mais uma eucracia, uma gentocracia, um negócio que é people-centric, que é baseado nas pessoas que estão lá, mas não tem quase empresa nenhuma que é assim. Mas o mundo está mudando nessa direção. Eu fui falar com uma turma na Holanda que oferece ou procura esses temporary jobs, e é uma headhunter de grande porte, global e tal. E eles diziam o seguinte, eu tenho uma média de 111 pessoas por cargo
por causa do alto desemprego no mundo, não sei o quê. Então, cada cargo, na média, que eu solto por aí, eu tenho 111, dos quais 80, 80 e poucos não são realmente qualificados para aquilo, mandam currículo, de qualquer jeito, uma proporção alta. Ele falou, mas o mais interessante não é isso. Eu tenho 790 mil cargos em aberto que há um ano eu não consigo preencher. E são todos cargos para gente com menos de 30 anos de idade. Então, você tem um paradoxo extraordinário para prestar atenção. Ou seja, tem muita gente procurando emprego e tem muitas empresas que não conseguem achar gente abaixo de 30 anos. Por quê? Porque o desenho da meritocracia, da estrutural, da empresa que existe hoje, ela não atende as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho ou as pessoas que querem trabalhar com liberdade e flexibilidade, que são clichês que a gente oferece nas empresas, sem, de fato, oferecer a contrapartida lá dentro. Não é? Então, uma empresa que é desenhada em função da pessoa, ela tem que ter uma liberdade absoluta de horário, jeito de trabalhar, tem que saber que não tem praticamente livro de regras nenhum. E que as regras vão se fazendo. Isso é muito desconfortável para o board, é muito desconfortável para quem está lá em cima. Você pensar em como é que você e todo mundo se comunica hoje e que efeitos tem sobre o poder. Você pensar, de onde vem o poder dentro das organizações, dentro da hierarquia? Né? Por que você vai atrás de uma caixinha que te deram para perguntar? É porque a única fonte real de poder na organização é uma informação que você tem e que outra pessoa não tem. Isso é que vai constituindo o poder. Se você diz, eu vou dar a mesma base de informação para todo mundo, esse negócio começa a atrapalhar. 30 anos atrás, nós abolimos o organograma, cartão de visita e cargos. Sem problema nenhum, 30 anos atrás. E quando você entrava no refeitório, tinha um computadorzinho daqueles antigos, no qual você podia consultar o salário e a despesa de qualquer um na empresa. Tinha as margens de lucro. Tal. Ai, meu Deus, meus concorrentes vão descobrir não sei o quê. Nós temos um monte de raciocínios antigos na nossa cabeça. Primeiro, hoje em dia, para alguém saber o que o concorrente faz, é o menor dos problemas. Não é isso? O concorrente vai lançar um novo produto, vai acabar comigo, eu não tenho ideia do que seja, está tudo em segredo. Veja aí o segredo imenso que foi. Foi um ano de pessoas assinando para tudo que é lado, se comprometendo a manter sigilo. E isso gerou o Samsung 7. Ele é resultado de 18 meses de sigilo absoluto. Deu certinho, tá certo? Foi bom manter sigilo, senão a iPhone teria feito um também que queima e explode no seu orelha, e eles iam concorrer qual explode mais. A ideia é toda baseada nos nossos medos. São os nossos medos e inseguranças que desenham essas estruturas na empresa. Medo de que vai saber, etc. Nós tínhamos um programa, já há 30 anos atrás também, em que cerca de 60%, 70% das pessoas que ocupavam os nossos prédios não eram funcionários. E a gente dizia o seguinte, olha, para ser funcionário, CLT, você precisa ter uma função que é permanente, bem de longo prazo, que dependa de um monte... Quase ninguém passou pelo critério. E nós falamos, o resto de vocês podem trabalhar aqui por 11 formatos diferentes. Vocês podem ganhar por royalties sobre a linha principal, royalties sobre a margem, milestone de entrega de produto, claro que comissão, etc, etc. Então, não precisa. E aí nós começamos a ter, nós tivemos durante uma época 35 pessoas no total que trabalhavam para nós e para o concorrente. Porque não tinha problema. Era um pessoal de área de design gráfico, mas aí eles tinham acesso à informação de marketing. Isso é completely overrated, assim, é completamente desnecessário. Mas a gente se explica e se assusta com a ideia de quanto nós precisamos ser sigilosos. E num mundo em que o sigilo está acabando de vez, e numa velocidade louca, a ideia de que você está se protegendo assim é muito vaga. Né? Então, essa meritocracia, esse jeito
de empreender também, ele acabou gerando para a gente uma ideia de que tem uma sequência de grifes. Tem uns fetiches mesmo. Você fala, olha só que eu estive fazendo um curso em Harvard. Você soltou um Harvard lá, o fetiche funcionou. Cara, aonde? Isso tudo na nossa cabeça. Por quê? Nós criamos uma igreja. Não é? Nós temos uma religião, aí temos uma fé absoluta que não pode ser discutida. A fé, uma delas é o seguinte: crescer é necessário, é bom. Não tem nenhuma comprovação e nenhum estudo longitudinal de que empresas que crescem mais se dão melhor do que empresas que crescem menos. É assustador. Então você fala, não, mas você tem que crer nisso. Pensa um pouco, quais são as coisas que vocês conhecem na natureza, alguma coisa orgânica, que cresce até parar? Ou que cresce indefinidamente. Vamos pensar crescer indefinidamente. Vocês conhecem alguma árvore, uma exceção, o câncer. As células que se dividem infinitamente até matar o organismo. Então, com exceção a esta honrosa exceção, nada mais cresce. Vocês gostariam que seus filhos crescessem indefinidamente? Não é? Nós já descobrimos que se você comer mais, você cresce, mas só lateralmente. Então, tem alguma coisa errada com esse raciocínio. Nós fomos embutidos, e nós estamos nessa religião, de que esse é um modelo bom. E como eu fui afetado, vamos dizer, por esse raciocínio e esse estigma, esse fetiche por isso, fiz faculdade, aí depois quis fazer direito, então precisava ser na São Francisco. Então eu só estudei para entrar só na São Francisco. Aí saí da São Francisco, o único bom era Harvard. Aí fui fazer Harvard. Aí fui fazer pós-graduação. Aí fui ser visiting scholar no Harvard Law School, lá no projeto de negociação. E fui ser professor de MBA do MIT e tal. É legal? É legal. É muito importante? Claro que não é. Tem 1 milhão de outras experiências que eu tive que foram mais impactantes, tiveram insights muito mais interessantes. Mas, claro, agora você repete isso e as pessoas começam a seguir nesse altar do crescimento, do Harvard, do case study, etc. E isso faz muito mal. É apenas mais uma alternativa, é mais um jeito de fazer. E eu estava trabalhando sempre pesadamente, era o primeiro a entrar, o último a sair, não sei o que, comecei a ter um monte de problema de saúde. Desmaiei numa visita numa fábrica, fui parar numa clínica nos Estados Unidos, Lay Clinic, lá perto de Boston. Aí eu fiz todos os exames. Eu falei, bom, finalmente eu vou descobrir o que eu tenho, porque eu não consigo engolir, estou sempre com enxaqueca, engordei 30 quilos, deu uma doença importantíssima. Então, eu amortizei lá todos os equipamentos que eles tinham durante 3 dias. E quando cheguei no fim, sentei na frente do cara e ele tinha isso aqui, de pilha de exame. Eu falei, doutor, fala aí o que eu tenho. Ele falou, você não tem absolutamente nada. Ele falou, mas deixa eu te mostrar uma coisa. Aí fui com ele e tal, ele falou, olha aqui, nós temos esse centro aqui, cardíaco, que você vai adorar. Eu vou te mostrar o menu. Nós temos um menu legal de comidas, calóricas, não sei o quê. Dá uma olhadinha aqui. Eu falei, o que você está mostrando isso? Falei, falta mais ou menos uns 6 meses, 1 ano, para você ser o nosso hóspede aqui. Aquele insight para mim valeu muito mais do que um MBA ou de qualquer coisa. Tem muito mais coisa importante na vida, né? Eu tenho 5 filhos, moro no campo, eu tenho um monte de outras coisas que acontecem. Hoje, você pensa nesse assunto de crescimento, de faturamento, de empresa. E eu só faço uma conta. Eu faço uma conta de qual é o estilo de vida que eu quero manter, quanto custa por ano, e quanto é 20 vezes isso? Porque aí com 5% ao ano você não precisa assustar muito. E, portanto, quantos anos tem pela frente? Se a resposta for 10 ou 15, parou. A procura de mais dinheiro, mais não sei o que, parou. Eu já tenho uma política aí de 35 anos de dar metade do que sobrou, eu tento, metade do dinheiro eu tento envolver em projetos que sejam de contexto, porque é uma sensação muito ruim, todos nós temos. E até é um problema interno, é um problema seu, por isso que eu nunca associo isso
a publicidade disso só vai dar disso e não recomendo, porque é um problema quando você passa do aeroporto e você olha e faz de conta que você não está vendo do lado direito os barracos, é um problema seu. Quando você pensa hoje no famoso 1%, eu fiz a conta lá, nós temos uma casa meio grande lá, não vai caber. Mas se conseguisse fazer uma festa numa casa, e eu conseguisse convidar as 862 pessoas certas, eu teria naquela festa o mesmo PIB do que 40% da população do mundo. É um jantar grande. No entanto, nós estamos falando de 2,8, 3 bilhões de pessoas que eu teria que juntar para dar o mesmo patrimônio daquelas 862 pessoas. Então, tem alguma coisa profundamente errada com o nosso processo. Como a gente participa da briga pelo 1%, pelo Harvard, MIT, etc., a gente vive nesse mundo. Você ficar compadecido e entregar bolsinha de não sei o que em Paraisópolis também não é a solução. E também não precisa fazer de conta que é assim que nós vamos consertar o mundo. É só lembrar que esta proporção, se não conseguir devolver para as pessoas que estão dentro da empresa a liberdade de vir quando quiser, trabalhar como quiser, se vestir do jeito que quiser, fazer o que quiser, a sobrevivência do organismo é que está em risco. A gente fala da mortalidade infantil das pequenas, nem infantil, às vezes mais longa, você tem essas 1.100 empresas que quebram por dia, e você pensa, pô, mas a pequena empresa é mais sujeita à quebra. Não é não. É que quando você registra concordata, quebra e fechamento, esse tipo de coisa é muito mais raro em empresas médias e grandes. Elas são cindidas, são vendidas, fazem M&A o tempo todo. Se você pegar a lista das maiores empresas da Bolsa Americana a cada 10 anos, de 1929 em diante, 29, 39, 49, 89, você descobre que 92,9% das empresas grandes da Bolsa não sobreviveram. E, hoje em dia, o ciclo é tão curto que se estima 20 ou 25 anos. Então, está sendo bem feito? É claro que não. Mas vira um fracasso e ela passa para outro, e merge, faz, e divide, muda de país, e não sei o que. É isso que está acontecendo. A Motorola não está viva? Tá, não fazia só rádio? Fazia só rádio. Cadê a Polaroid a Polaroid é o Instagram, ou não? A Polaroid é o Instagram desde 1932. Onde é que está? Então, isso tudo é uma ilusão que a gente faz também, que a gente olha, vai ficando grande, vai ficando muito boa, vai ficando sólida, etc. Muda de mão o tempo todo. Se muda de mão o tempo todo, é um sinal de que alguma coisa aconteceu. Não são exits lindos que as pessoas fazem. O que é o papel, que parece até um papel de hiena, na verdade, do private equity? Né? O private equity vai lá e fala, o que você está fazendo aí? E o private equity hoje tem uma convicção absoluta, e eu sei porque a gente tem de que a gente pode gerenciar qualquer coisa. A gente fala, o que é mesmo? Calçado? Ah, tudo bem. Ah, não, você é assistência médica, né? Ah, tudo bem. A gente vai lá, põe um menino de 26 e diz, toca isso aí, meu filho. Está aqui o que eu quero. Tira isso aqui, baixa o custo de coisa, e depois a gente vai flip esse negócio em algum lugar. Como é que apareceu o lugar para a gente assim? É porque é muito ineficiente o sistema. E uma das razões pelas quais ele é muito ineficiente é que você pensa em você como empreendedor. Você resolve o seu problema como empreendedor. Mas está cheio de gente lá dentro que sabe que a sua expansão para o Nordeste é uma bobagem, que esse produto não vai dar certo. Você não tem mecanismos para escutá-los. Então, essa mudança, vamos dizer, de raciocínio, acho que ela começa, no nosso caso, ela chegou até o ponto de a gente dizer o seguinte, por que eu estou discutindo o seu salário? Por que é segredo o seu salário? Você pensar, salário é bem simples. Ele tem 3 coisas que você sabe e 2 que eu sei. As coisas que eu sei são o seguinte. Quanto todo mundo ganha aqui dentro, quantas pessoas ganham em outro lugar e quanto a empresa consegue pagar. Você sabe outras coisas, que é qual o tamanho de TV da Samsung você não comprou? O seu colega, a sua esposa ganha mais do que você ou mais do que você gostaria? Essas são questões. Ou eu consigo fazer aulas de psicoterapia suficientes dentro da empresa para que a gente tenha tudo isso e consiga isso tudo de você, ou eu te dou os outros 3.
Mas alguém tem que ter os 5 para acertar. Então a gente fala, está aqui, ó, o que as pessoas ganham dentro da empresa, o que as pessoas ganham em outro lugar, quanto a empresa ganha. As pessoas ficam com pena da gente quando a gente fala quanto ganha. Você pensa assim, eu vou falar, o cara vai ver que todo esse dinheiro e tal. Os caras falam 5%, eu achei, doutor, achei que vocês ganhavam 50%. Esse é um problema comum que a gente tem. E a gente diz o seguinte, está aí, você sabe tudo. Me diz quanto você tem que ganhar. E um grupo de pessoas que trabalha com você e que quer trabalhar, a cada 6 meses, eles vão te dizer se eles querem você por esse salário ou não. Pode ser que você valha isso num outro lugar. Então, você começa a tratar as pessoas como adultos. Você diz, não quero saber de horário, não quero saber, não quero te ajudar a trabalhar em casa, não quero saber se você está bem de saúde ou não. Não é um problema da empresa. Não, vou botar aqui, vou botar creche. Creche não é problema da empresa, academia não é problema. Saber se o cara está super malhado e correndo junto com o dono não é relevante. As pessoas têm que ser responsáveis e saber. Eles escolhem, bem ou mal, governadores, compram enciclopédias, compram iPhones, decidem escola para os filhos. Por que nós estamos tratando eles como deixa eu cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar de como você trabalha? Então, quando você sai desse processo, você entra num novo mundo. Hoje, se vocês pensarem aqui, quantas pessoas aqui se comunicam com a sua empresa numa mistura de Slack, Trello, Basecamp, etc. Você vai subindo o número de empresas, do tamanho da empresa, desaparece. As pessoas nunca ouviram falar de nada disso. Acontece que para você se comunicar desse jeito, o seu poder foi-se. Porque a informação está disponível, as opiniões reais estão disponíveis, a sua capacidade de mandar, desmandar, etc., desapareceu. Então, as pessoas não estão percebendo, mas esse mundo está acabando. Esse Slack, Basecamp, tudo isso que está acontecendo, os hackers, eles vão acabar de vez com a privacidade e com a capacidade de mandar. E aí vocês precisam estar prontos para um mundo em que você quer atrair gente jovem que tem outros objetivos também, idealistas, quer sentir que está contribuindo alguma coisa, e não é dizendo, olha, toda sexta-feira às 2 horas vocês podem ir para Heliópolis e cuidar dos coitadinhos para se sentir melhor. Não é esse o processo. É um processo que diz, eu sinto que eu fiz alguma coisa, passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, que essencialmente fazia algum bem. Pode ser até seu produto, não faz mal. Então, esse é um processo longo. Eu acho que ele responde um pouco essa questão. Nós temos hoje ainda uma idolatria, que é uma função desse fetiche, dessa religião. Nós temos idolatria pelo cara sozinho, o empreendedor sozinho. Você vê o caso do Steve Jobs. Tá certo? Hoje, o pessoal está construindo, não sei se vocês viram, dá uma olhadinha num drone na TV, da nova sede da Apple. Desenhada por Norman Foster, 5,8 bilhões de dólares, 120 campos de futebol desse tamanho. Muito bem. Aquilo tudo dá uma... O que é aquilo? Aquilo é uma pirâmide. Tá certo? E a única solução é enterrar o Steve Jobs no meio da pirâmide, debaixo do... Por quê? Porque é este raciocínio. E é a partir da pirâmide, é a partir do Versailles do Luís XIV, é a partir do Chrysler Building que tudo quebrou. Tudo só desceu, só foi para baixo depois disso. Então, essa nossa idolatria, dizer, está um exemplo aí, o cara fez o Uber, nós vamos ser o Uber disso, Uber daquilo, o dia inteiro. Não é? Não vai ser Uber de nada, pelo amor de Deus, ele é 1 em 100 mil. A chance é estatisticamente 0 de que qualquer um de nós vai fazer um Uber de qualquer coisa. É melhor entender isso do começo. Então, o que eu queria deixar com vocês era só esse raciocínio de que está na hora de perceber que esse modelo, que é o do Ford, que foi transformado e que tem melhorias marginais nele, não resolve. Nós estamos com a famosa disruptivo, que a gente se assusta com esses clichês, mas a verdade é que nós vamos voltar a entender que nós precisamos libertar as pessoas de todas as estupidezes que a gente cria na empresa e que impede que eles resolvam para a gente a maleabilidade, a flexibilidade que nós vamos precisar para sobreviver. Então, eu queria deixar vocês um pouco essa semente para pensar um pouco. Por que a gente faz a coisa? A gente usava sempre uma régua dos 3 porquês. Os 3 porquês são interessantes. Você faz assim,
Mas por que a gente vem de terno e gravata aqui? Não, veja bem, porque assim a gente fica mais parecido com os outros. Aí o segundo porquê. Mas por que a gente quer ficar mais parecido com os outros? No terceiro porquê, eu sei porque eu tenho 5 filhos, um deles tem 6. A primeira pergunta que ele faz, papai, por quê? Eu falo, não, sei porque. A segunda, por que aquilo? Não, sei lá, filho, sempre foi assim. Então, terceiro porquê, você só tem uma solução, que é dar um sorvete para o rapaz. Aqui é a mesma coisa. O seu terceiro porquê de que você faz, por que você faz, por que você fica 2 horas no tanto, não tem resposta boa. Então, o que eu queria deixar com vocês é essa semente, essa ideia de usem esses 3 porquê, usem um raciocínio de que tem gente para liberar, tem muito mais força dentro da empresa e perto de vocês do que vocês imaginam. Vamos abolir um pouco esses fetiches, esse grande altar que não tem mais razão de ser, que tem um mundo novo vindo por aí. Obrigado, gente.